Muito boa noite, mais uma vez bem-vindos ao webinar sobre cuidados dos doentes críticos em pneumologia. Esta é uma emissão da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e tenho muito gosto em ter hoje connosco a doutora Lígia Pires e a doutora Sónia André, que nos vão falar de alguns aspectos mais candentes do manejo do ARDS e da insuficiência respiratória grave no contexto do Covid-19. Antes de lhe passar a palavra, eu ia rapidamente fazer uma pequenina introdução sobre, digamos assim, a visão que este tema tem tido em vários países e que neste momento nos preocupa a todos, nomeadamente a situação do doente crítico. Vejam aqui este primeiro slide, que é sobre a situação dos cuidados críticos em Inglaterra. A Inglaterra o Reino Unido tem uma base de dados nacional, é uma coisa que eles auditam de uma forma, digamos, ao longo do ano, e que mostra de facto a pressão que estes doentes com Covid-19 têm tido nos cuidados críticos e nos cuidados de saúde. Portanto, aqui vem um gráfico sobre o número de admissões no Reino Unido. Obviamente Londres será sempre o centro do furacão. E a questão dos doentes em ventilação mecânica é aquilo que preocupa mais, por a questão de poderem suplantar, digamos, as necessidades ou a capacidade instalada do sistema de saúde inglês. Aquilo que me chamou mais a atenção foi este quadro, que é um quadro que compara por grupo etário os doentes que foram admitidos em cuidados intensivos no Reino Unido, comparativamente com doentes que foram também internados no ano passado, ou há 2 anos atrás, também com uma pneumonia viral. E se repararem a taxa de mortalidade comparativamente dos vários grupos etários, a taxa de mortalidade dos doentes com Covid-19 é francamente superior. Na maior parte dos casos, é o dobro. Portanto, estamos a falar efetivamente de uma patologia que não é uma gripe normal, como alguém quis dizer no princípio de tudo isto. E esta mortalidade é uma mortalidade que, em alguns casos, chega a atingir, como a doutora Sónia vai certamente abordar, chega a atingir os 97%. Esta é uma das séries que nos fala mais sobre, digamos, os aspectos ventilatórios. Mesmo assim, são bastante minimalistas. Nós, nestas séries que incluem doentes críticos, não sabemos muito bem como é que na China estes doentes foram ventilados, não sabemos os PIPs médios que foram usados, não sabemos a driving pressure, não sabemos grande coisa. Sabemos os timings da sepsis, do ARDS e a taxa de mortalidade e, em alguns casos, como vocês veem aqui, é uma mortalidade extremamente elevada. E aqui entra, de facto, aquilo que está muito na moda. Eu penso que isto não é ainda completamente evidence-based, mas pronto, é talvez eminence-based, que é o professor Gattinoni, que nos tem proposto, de facto, estes dois fenótipos e que vão ser brilhantemente abordados pela doutora Lígia Pires e pela doutora Sónia André. Portanto, eu não vou falar muito deles, mas já ficaram com uma ideia de que já sabemos, nesta altura, que os doentes não são todos iguais. Às vezes têm um comportamento que fazem lembrar uma doença, uma vasculopatia pulmonar, outras vezes fazem lembrar um ARDS clássico. Eu também gostava de trazer não só, digamos, as brilhantes recomendações e as brilhantes reflexões do professor Gattinoni, mas também gostava de trazer-lhes uma reflexão muito recente do professor Martin Tobin, que acho que todos temos como uma das nossas referências de um pneumologista dedicado aos cuidados críticos, que é exatamente uma reflexão sobre o manejo respiratório
do coronavírus, do Covid-19, baseado na fisiologia, digamos assim. E, portanto, coisas tão simples que ele nos diz é que a taquipneia, isoladamente, raramente deve constituir uma razão para intubar o doente. Tem que haver mais alguma coisa. Nomeadamente, o aumento do trabalho respiratório. E o aumento do trabalho respiratório, se nós tivermos balões esofágicos, se tivermos um P01 para o medir, fantástico, mas se não tivermos, palpar o músculo esternocleidomastoideu pode ser de facto uma forma, enfim, indireta e clinicamente significativa para nós avaliarmos. Outra coisa que é importante nós não nos esquecemos é que a ventilação mecânica, por si só, não produz, digamos, uma cura do pulmão. Nós já sabemos que muitas vezes até o estraga mais. E, portanto, se calhar o melhor era evitar as complicações que surgem associadas ao ventilador. E, como sabem, não só, enfim, todas as lesões induzidas de volutrauma, de barotrauma, etc., mas também as pneumonias associadas ao ventilador. Portanto, aqui a minha mensagem também era um bocadinho como o professor Martin Tobin, era, se calhar, nós devemos tentar arranjar formas de evitar que esta intubação aconteça o mais possível. E sobretudo, quando for possível monitorizar estes doentes, é fundamental sabermos, como eu dizia antes, qual é o PIP que nós devemos usar. E este é um estudo muito recente, que me parece a experiência de um centro holandês, e os holandeses nesse aspecto têm digamos, unidades de cuidados intensivos de grande gabarito, que nos mostram precisamente que a utilização de PIPs reduzidos neste contexto deve ser privilegiada, mas é evidente que para esta titulação exige de facto também a monitorização que nós vamos aprender com a doutora Sónia, com a doutora Sónia André. Portanto, uma das coisas que nós sabemos que o PIP demasiadamente elevado pode provocar é que pode induzir propriamente mais lesão. Pode provocar uma redução da compliance, causar insuflação dos doentes e, portanto, se calhar o melhor é usar o PIP menor possível e estender, se calhar, mais o tempo do decúbito ventral nestes doentes. Esta é uma das recomendações que este centro da Holanda nos traz. Eu penso que a doutora Sónia André nos vai também falar um pouco sobre qual é a estratégia que ela acha melhor neste contexto desta ARDS muito, muito particular dos doentes com Covid-19. E, portanto, eu passava então já a palavra à doutora Lígia Pires, que é uma pneumologista que todos nós conhecemos. Ela já nos veio falar o outro dia sobre a particularidade da intubação e hoje ela vai nos dar uma lição da fisiopatologia do ARDS no contexto da Covid-19. Doutora Lígia Pires, quando quiser, a palavra é sua. Portanto, então vou começar a apresentação neste webinar sobre a ARDS e princípios de ventilação mecânica invasiva. E então, esta minha apresentação sobre a síndrome de dificuldade respiratória do adulto, mais chamado brevemente por ARDS, vou falar da definição e fisiopatologia, da etiologia, dos fenotipos de ARDS e os recentes fenotipos de Covid-19. Em relação à definição da ARDS, que é a síndrome de dificuldade respiratória do adulto, é definida pelo início agudo de infiltrados pulmonares bilaterais e hipoxémia após um insulto inicial. Os infiltrados pulmonares são a tradução radiológica da lesão alveolar difusa, que é definida por um edema pulmonar intersticial, não cardiogénico, e a formação de membranas hialinas. A maioria dos doentes tem necessidade de suporte de órgão através da ventilação mecânica invasiva. É interessante que agora, com o início da pandemia Covid-19, cada vez mais se fala em ventilação mecânica invasiva, mas como se pode ver aqui neste slide, já a American Thoracic Society, quando tenta fazer alguma educação da população, fazendo o Patient Education Information Series,
onde fala sobre o ARDS, o que é o ARDS, o que é a ventilação mecânica, e já há vários anos atrás. Entretanto, a evolução de definição da ARDS tem sofrido bastante ao longo dos anos. Foi pela primeira vez descrita em 1967 por Asbach, num grupo de 272 doentes sob ventilação mecânica invasiva. Este médico verificou que nos pós-operatórios havia 12 doentes que apresentavam características particulares. E o que é que eles tinham em especial? Era um início agudo de infiltrados pulmonares e hipoxémia após um estímulo externo. Nesta casuística já existiam algumas pneumonias virais, doentes vítimas de trauma, aspiração, pancreatites, e estes doentes tinham todos em comum a perda de compliance pulmonar e não tinham resposta à terapêutica habitual, ou seja, à ventilação mecânica invasiva, mas apresentavam a melhoria com o aumento da PIP. Posteriormente, em 1994, foi realizada uma reunião de consenso americana e europeia, onde se tentou chegar a recomendar uns critérios para o diagnóstico deste síndrome de dificuldade respiratória do adulto. E aqui dividiram em dois subtítulos: o acute lung injury, ou seja, era quando havia uma PaO2 FiO2 inferior a 300, e só classificavam de ARDS quando a PaO2 FiO2 era inferior a 200. O timing era importante, tinha que haver um início agudo. A avaliação radiológica que era feita e preconizada por radiografia do tórax, e tinham que existir os infiltrados bilaterais, e nesta altura estávamos na época do catéter da artéria pulmonar, ou mais conhecido por catéter de Swan-Ganz, e de facto preconizavam que era um edema pulmonar não cardiogénico se de facto a pressão de encravamento era inferior a 18 milímetros de mercúrio. Entretanto, depois deste consenso, houve necessidade de haver uma reavaliação, e em 2011 foi realizada uma conferência em Berlim para atualizar a definição. Aqui cooperaram 3 sociedades científicas, a ESICM, a American Thoracic Society, e a Society of Critical Care Medicine. Foi então desenvolvida a conhecida definição de Berlim, que aqui já tem 3 categorias da ARDS, tendo em conta a gravidade da hipoxémia, e aqui já entra com o suporte de PIP, e definiram que teria que ser a gravidade de hipoxémia sob suporte de PIP de 5. Entretanto, para o diagnóstico tem de se ter em conta também o timing de início, que tem que ser inferior a 7 dias, a presença de infiltrados bilaterais, aqui já é preconizado o raio-x tórax ou o TAC, e aqui a exclusão de edema pulmonar cardiogénico ou sobrecarga hídrica. Como se pode ver aqui, portanto, são definidos três graus de gravidade, sendo o ligeiro, moderado e grave, sendo o ligeiro quando a PaO2 FiO2 é entre 300 e 200, o moderado entre 200 e 100 e o grave inferior a 100. O timing, mais uma vez quero relembrar que é numa semana, o início dos sintomas na última semana. Em relação aqui às alterações radiológicas, de facto, são opacidades bilaterais, não explicadas por derrame pleural, colapso pulmonar ou massas pulmonares. A origem do edema não será um edema pulmonar cardiogénico. Óbvio que nós também poderemos ter doentes com insuficiência cardíaca e que também têm ARDS, mas a etiologia de base do ARDS é um edema pulmonar não cardiogénico. Portanto, aqui já é uma definição mais lata, onde se pode utilizar ecocardiografia ou outros exames complementares de diagnóstico para excluir um choque cardiogénico. Em relação à fisiopatologia do ARDS, é reconhecida que existe uma primeira fase exudativa, com aumento da permeabilidade capilar, com edema intersticial, necrose celular e presença de membranas hialinas, como se vê aqui nas setas negras. Depois, uma fase proliferativa, em que de facto há a proliferação dos pneumócitos tipo 2 e fibroblastos,
E a lesão alveolar difusa, nos casos mais graves, pode evoluir para fibrose pulmonar, especialmente se a agressão inicial persiste. Ora, aqui neste esquema que saiu na Nature Reviews, pode-se ver aqui o esquema do alvéolo, aqui um alvéolo normal, um alvéolo inundado com edema, temos aqui o espaço intersticial no alvéolo normal, o endotélio, os pneumócitos tipo 1, pneumócitos tipo 2, e aqui de facto o que se passa no ARDS é este aumento dos espaços e a perda da membrana alveolo-capilar, a proliferação dos pneumócitos tipo 2 e a formação das membranas hialinas, como se pode ver aqui nesta figura. Depois, histologicamente, de facto, a maioria dos diagnósticos são feitos pós-mortem, onde existe a lesão alveolar difusa, mas também houve um estudo importante de Laurent Papazian, em que estudou vários doentes com ARDS e verificou só que cerca de 50% é que apresentavam lesão alveolar difusa e havia muitos doentes que apresentavam outro tipo de doenças do interstício, nomeadamente a BUP. No entanto, as lesões patognomónicas de ARDS são as lesões de lesão alveolar difusa e, portanto, é importante fazer o diagnóstico diferencial entre ARDS e doenças do interstício pulmonar que nós tão bem conhecemos. Entretanto, a histopatologia do ARDS é bem conhecida e tem que apresentar a lesão alveolar difusa e, de facto, pós-mortem, muitos dos doentes com a pneumonia a coronavírus numa fase evoluída pós-mortem têm lesão alveolar difusa. Em relação à etiologia de ARDS, pode-se classificar em ARDS primário, ou seja, o ARDS de origem pulmonar, e ARDS secundário, ARDS de origem extrapulmonar. De facto, a causa mais frequente são as pneumonias, mas na origem pulmonar também temos as vasculites pulmonares, a aspiração do conteúdo gástrico, contusões pulmonares, a inalação de tóxicos e o pré-afogamento. Na origem extrapulmonar, a sepsis de causa extrapulmonar é uma causa frequente, o choque não cardiogénico, trauma major, queimaduras graves, transfusões múltiplas, que eu vou falar mais à frente, pancreatites e overdose de drogas. Em relação à etiologia, de facto, e a mortalidade, não há diferenças na mortalidade entre o ARDS de etiologia pulmonar ou de etiologia extrapulmonar. A exceção são os doentes que desenvolvem ARDS após trauma. Apresentam melhor sobrevida em relação às outras causas, como se pode ver neste estudo que foi realizado em 2001. E a principal causa de morte dos doentes com ARDS é a sepsis com disfunção multiorgânica. Em relação à morte por hipoxemia refratária, não excede os 20%. No entanto, recentemente têm saído estudos em que há muitos doentes com ARDS que evoluem para fibrose pulmonar e que não há um bom outcome dos doentes e não se consegue desconectar do ventilador e começam a ter disfunção multiorgânica, e há muitos doentes que são cada vez mais colocados em limitação terapêutica. Em relação aos patogénios mais comuns, quero salientar as bactérias da pneumonia da comunidade. No entanto, nos doentes que já estão sob ventilação mecânica por outras causas, surgem aqui as pneumonias, as bactérias que são causa de pneumonia associada ao ventilador, como é o caso da Pseudomonas aeruginosa, a Cinetobacter baumannii, a Stenotrophomonas maltophylla, os vírus, que eu vou falar mais à frente, e os fungos, neste caso o Pneumocystis gyrovese e o Aspergillus fumigatus, nos doentes imunocomprometidos, e os parasitas como a Toxoplasma gondii. Em relação aos vírus, eu quero dar aqui um ênfase especial aos vírus, porque estamos numa fase de uma pandemia a vírus, e de facto os vírus representam 5 a 10% dos casos de pneumonia adquirida pela comunidade, sendo o vírus da gripe o mais frequente. Um estudo recente em doentes com PAC grave admitidos na UCI, no LBA encontrou-se uma taxa de 36% de vírus do trato respiratório.
E, recentemente, o herpes vírus e citamegalovírus são uma causa cada vez mais frequente reconhecida de ARDS, mesmo em doentes imunocompetentes. Recentemente, o herpes vírus foi diagnosticado em 21% de doentes imunocompetentes em ventilação mecânica prolongada, após uma mediana de 12 dias de ventilação mecânica. Em relação ao citamegalovírus, há pelo menos 2 estudos que citam que pode haver uma reativação de citamegalovírus nos doentes da UCI e pensa-se que o citamegalovírus, a sua reativação é após uma sepsis bacteriana. Ou seja, pensa-se que há uma disfunção imunológica induzida pela sepsis. O tratamento da ganciclovir é aconselhado quando existe uma antigenémia positiva, clínica de infecção ativa, por exemplo, pneumonia, e a presença de fatores de risco. Quais os fatores de risco? Como podem ver aqui na figura, leucopénia, hemofagocitose, ausência de um agente bacteriano reconhecido, uma ventilação mecânica prolongada, ou seja, uma ventilação mecânica com mais de 2 semanas e febre persistente, diarreia, o citamegalovírus frequentemente dá diarreia e, de facto, pode ter uma importância fundamental na melhoria destes doentes e, portanto, cada vez mais, especialmente nesta altura da pandemia, em que temos doentes com uma ventilação mecânica prolongada por outra causa, faz sentido pedir serologias a citamegalovírus e os doentes que têm serologias positivas têm que se procurar se de facto estamos perante uma reativação. Queria dar aqui uma particular atenção ao TRALI, que no fundo é o Transfusion Related Acute Lung Injury, e de facto são infiltrados pulmonares e hipoxémia dentro das 6 horas após transfusão. Estas alterações podem ser de novo ou agravamento de alterações pré-existentes. Deve-se excluir sobrecarga hídrica, ou seja, estas alterações, isto é um mecanismo imunomediado, assim como a ARDS, e o próprio ARDS é um fator de risco. Portanto, aqui o TRALI também é uma alteração da membrana capilar pulmonar e não uma causa de sobrecarga de volume. E quais é que são os fatores de risco? A transfusão de volume plasmático elevado de hemoderivados, dadores de anticorpos antileucocitórios, por exemplo, mulheres multíparas, e receptores de transfusão que apresentem neutrófilos predispostos por inflamação sistémica, como é o caso dos doentes que sofrem da ARDS, sepsis e, neste caso, também de Covid-19. Portanto, nesta altura, não nos podemos esquecer que o cutoff nos doentes críticos, especialmente doentes em sepsis ou ARDS, para transfusão, são os 7 gramas de hemoglobina. Se for um doente com cardiopatia isquémica, aí o cutoff são 8 gramas. E há imensos estudos que comprovam que a mortalidade está aumentada se fazemos transfusões quando o cutoff é acima destes números que eu falei. Em relação aos fenotipos de ARDS, de facto, nós podemos classificar os fenotipos em gravidade, como eu já falei, pela classificação da PaO2-FIDO2, que está determinada na definição de Berlim, na etiologia, falando nos diferentes micro-organismos, mas aqui nesta parte da apresentação eu queria aproveitar para falar na biologia e no aspecto radiológico. Em relação à biologia, temos subfenotipos biológicos de ARDS. Houve 2 grandes estudos que foram realizados e encontraram 2 fenotipos, neste caso endotipos, porque é a base biológica, portanto o endotipo, das características que nós vemos, ou seja, do fenotipo. E isso tem características clínicas e biológicas diferentes, resultados clínicos amplamente divergentes e resposta diferencial ao tratamento atribuído aleatoriamente, com PIP alta versus PIP mais baixa. O endotipo 2, ou hiperinflamatório, tem uma mortalidade mais elevada que o endotipo 1, ou hipoinflamatório. E, de facto, há uma secreção e um aumento de mediadores inflamatórios, como no endotipo 2, como é o caso da interleucina 8, interleucina 6, alterações que nós já vemos aqui também
na pneumonia à Covid-19. Em relação ao endotipo 2, portanto, tem uma inflamação mais grave, cursa mais com choque e acidose metabólica, maior resposta a PIP elevada e tem as concentrações de plasma elevadas de diversos mediadores. Entretanto, o que se pode ver é que este endotipo também tem uma maior mortalidade e mais dias de ventilação mecânica. Agora, mudando o paradigma, falando da importância da TAC torácica nos doentes com ARDS. De facto, tem sido usada para compreender a fisiopatologia e a interação com a ventilação mecânica, tendo mostrado que o ARDS não é uma doença pulmonar homogénea, como parece ser na radiografia do tórax com infiltrados bilaterais. A presença de zonas não ventiladas também provoca uma grande expansão das regiões pulmonares vizinhas e a geração de pressões locais mais elevadas que funcionam como um aumento do stress pulmonar. A ARDS pulmonar apresenta uma quantidade semelhante de áreas consolidadas e de vidro despelido, enquanto a ARDS extrapulmonar habitualmente tem uma maior quantidade de áreas de vidro despelido. E surgiu o conceito do Baby Lung em 2005, por Luciano Gattinoni, que de facto foi um conceito desenvolvido através da comparação da compliance pulmonar com a distribuição do arejamento pulmonar nos compartimentos observados na TAC, e verificou-se que no pulmão com ARDS a compliance específica é normal. O que é a compliance específica? É a compliance pulmonar dividida pela capacidade pulmonar residual. Ou seja, a quantidade de pulmão ventilado é tão pequena que é igual à de um bebê. Depois desta descoberta, o pulmão da ARDS deixou de ser ventilado como um pulmão duro, mas sim como um pulmão pequeno, iniciando-se a era da ventilação protetora com volumes baixos, ou seja, volumes de 4 a 6 ml por quilo e consequente hipercapnia permissiva. E continuaram-se os estudos de ARDS através de TAC pulmonar e de facto verificou-se que níveis mais elevados de PIP podem ser indicados em doença mais grave, maiores quantidades de edema pulmonar e de pulmão não arejado, como se verifica aqui na figura A, e deve-se evitar os níveis elevados de PIP desnecessário em pacientes com baixa capacidade de recrutamento, como se vê aqui na figura B. Desta forma, a tomografia pode ser útil na descrição da distribuição das opacidades pulmonares e de forma a adaptar as definições de ventilação mecânica. Recentemente surgiu este estudo, infelizmente foi um estudo negativo, ou seja, não conseguiu chegar ao seu outcome final, que era uma melhoria da mortalidade, mas foi um estudo importante porque teve 20 centros em França. E de facto, neste estudo, os doentes com ARDS que apresentavam TAC com predomínio de alterações focais no ramo personalizado do estudo foram ventilados com uma média de PIP de 8 e os que tinham alterações difusas foram ventilados com uma média de PIP de 14. Ou seja, eles dividiram em dois ramos, um personalizado e um não personalizado. No ramo não personalizado, foram todos ventilados com PIP de 10. No entanto, foi um estudo negativo porque não existiram diferenças estatísticas na mortalidade. E agora, para terminar, queria falar um pouco sobre os fenótipos de Covid-19. E de facto, a fisiopatologia da pneumonia à Covid-19, na fase inicial, o efeito citopático direto do vírus provoca aumento da permeabilidade da membrana alveolo-capilar. Mais tarde, progride para a fase proliferativa, por uma resposta inflamatória desregulada no hospedeiro, como acontece em quase todos os casos da ARDS. Aqui existem alterações da perfusão pulmonar por perda dos mecanismos de vasoconstrição hipóxica e fenómenos de microtrombose do leito vascular. Entretanto, também Luciano Gattinoni, o mesmo autor do Baby Lung, e que já tem vindo a estudar também diferentes alterações e fenotipos em TAC dos doentes com ARDS, fez este modelo conceptual dos diferentes fenotipos da pneumonia à Covid-19.
E então dividiu no fenotipo L, que era L de low, em que são doentes com uma elastância baixa, compliance elevada, o rácio ventilação-perfusão baixo, peso pulmonar baixo e recrutabilidade baixa. O fenotipo H, ou I, é elastância elevada, compliance baixa, ou seja, é o oposto, shunt direito-esquerdo elevado, peso pulmonar elevado e recrutabilidade elevada. E a elastância baixa, porquê? Porque a presença de uma compliance pulmonar normal, no fenotipo L, indica que a quantidade de pulmão ventilado é normal, ou seja, isto são aqueles pulmões com algumas alterações em vidro despelido. Depois temos o rácio da ventilação-perfusão baixo, uma vez que o volume de pulmão ventilado é quase normal. A hipoxémia pode ser explicada pela perda da regulação da perfusão e pela perda da vasoconstrição hipóxica. A pressão na artéria pulmonar, nesta fase, costuma estar normal. Em relação ao peso pulmonar, no fenotipo L é baixo, portanto tem os infiltrados em vidro despelido, primariamente subpleurais e ao longo das cisuras, consequentemente o peso pulmonar não tem um aumento importante. E também por esta situação, temos um aumento, temos um tecido pulmonar que é ventilado, portanto a recrutabilidade é baixa. Em relação ao fenotipo H, por oposição ao L, tem uma elastância elevada, que é provocada pelo edema pulmonar, que diminui o volume de espaços ventilados por ar e diminuição da compliance pulmonar. O rácio da ventilação-perfusão é elevado, por parte do débito cardíaco profundo tecido pulmonar não ventilado, devido ao edema e aumento de pressão. O peso pulmonar é elevado, ou seja, as análises quantitativas das taques torácicas mostram que nestes doentes há um aumento significativo do peso pulmonar e, por esta razão, também a recrutabilidade é elevada. Ou seja, então como é que se classifica ou quantifica a densidade e o peso pulmonar? Habitualmente, a densidade numa tomografia é realizada por unidades de Hounsfield, que é a medida quantitativa da radiodensidade. E aqui, para relembrar, temos a densidade do ar em menos 20, a densidade da água será aqui o 0 e a densidade do osso mais 1000. E então, transpondo isto para aqui os fenotipos de Covid-19, aqui no fenotipo L, o que é que nós vamos encontrar? Bastante densidade de ar. Portanto, há uma maior distribuição cumulativa das unidades de Hounsfield nos valores de densidade de ar, menos 1000, como está aqui representado. E o peso pulmonar, neste caso, foi estimado em 1108 gramas, ou seja, apenas 7,8% não é pulmão arejado. Conforme, mesmo não fazendo estas contas, nós podemos ver que este pulmão é um pulmão com um grande volume de gás, as zonas negras. Em oposição, o fenotipo H é o típico baby lung, como veem aqui as partes ventiladas ou arejadas são muito pequenas e, portanto, temos uma maior distribuição cumulativa das unidades de Hounsfield nos valores de densidade de água, como podemos ver aqui, entre o menos 100 e o 0, aqui nesta zona. E um peso pulmonar, neste caso, foi estimado em 2.744 gramas, com 54% de pulmão não arejado, ou seja, esta zona aqui de pulmão não arejado. Em relação aos fenotipos de Covid-19, eu aqui pus uma imagem, é um doente do meu serviço, a radiografia. Durante todo o internamento, a maioria das radiografias são mais ou menos iguais. Podem ver aqui esta evolução com diferença de 9 dias, quase superponível. E aqui a TAC desses mesmos dias. Podem ver que inicialmente aqui este vidro despelido periférico e nas cisuras, aqui já com mais alguma densidade nas bases pulmonares. Posteriormente,
já se conseguiu ver aqui áreas de consolidação mais densas e menos pulmonarejados. E em conclusão, o que eu queria transmitir é que, de facto, a RDS continua a ser uma das causas de admissão dos cuidados intensivos, com morbilidade e mortalidade importantes. Os fenotipos da RDS continuam em estudo e em pleno desenvolvimento. No entanto, a pandemia, a Covid-19, veio salientar que o tratamento e prognóstico dos doentes com a RDS depende do investimento em recursos técnicos adequados e recursos humanos com experiência em doentes críticos. Muito obrigada. Então, quero desde já agradecer o convite para participar no webinar sobre ventilação, a partilhar a experiência enquanto pneumologista e também do trabalho em cuidados intensivos que partilho com a doutora Lígia e com o doutor Carlos Lopes, pronto, e que acho que é importante neste âmbito da Sociedade Portuguesa de Pneumologia de partilhar conhecimento com todos os interessados nesta matéria. Portanto, eu vou abordar as indicações para a ventilação mecânica invasiva nos doentes específicos Covid-19 e particularidades da ventilação mecânica invasiva no ARDS, também nestes doentes, e aspectos relevantes da monitorização gráfica das variáveis do sistema respiratório. Portanto, a pandemia Covid-19 já envolve cerca de 2 milhões de casos infectados a nível mundial, uma parcela de cerca de 5% de casos graves, o equivalente a 54 mil casos a nível mundial. O número de casos graves tem variado a nível dos vários países europeus, provavelmente tendo em conta a incidência dos casos infectados. Em Portugal, a percentagem parece ser um bocadinho inferior à que diz respeito a nível mundial. Num artigo publicado na revista JAMA sobre um estudo que englobava 72 mil doentes infectados com Covid-19, descrevem que cerca de 5% necessitaram de cuidados intensivos, quer por falência respiratória, quer por choque séptico e disfunção multiorgânica, com uma mortalidade nos doentes críticos que é elevada e que ronda os 50%. Portanto, o pior prognóstico atribuído a este tipo de doentes está associado à gravidade da insuficiência respiratória, a um padrão clássico da ARDS e também à disfunção multiorgânica associada muitas vezes a complicações como a sepsis, que é desenvolvida pela própria doença, a Covid-19, mas também muitas vezes associada a sobreinfecções hospitalares, nomeadamente a pneumonia associada ao ventilador. E com isto temos um score que se revela um bom indicador de prognóstico, que é o SOFA. Atendendo à evolução da insuficiência respiratória hipoxémica na infecção por Covid-19, pode ter diferentes padrões de apresentação. O padrão hiperagudo, que é associado ao fenótipo H, já mencionado pela doutora Lígia, com infiltrados pulmonares bilaterais, o que representa o padrão da RDS clássico, uma evolução fulminante, que decorre em horas, com uma hipoxemia grave, dispneia, com sinais claros de aumento do trabalho respiratório. Radiologicamente tem um padrão de confluência das consolidações e há um predomínio destas alterações a nível das zonas dependentes do pulmão. Nestes doentes é necessário a intubação quase imediata. Num padrão de apresentação indolente, que também é frequente, a evolução é de uma forma mais progressiva, decorre ao longo de dias, apesar de haver uma hipoxemia moderada a grave, o trabalho respiratório é moderado e, portanto, está associado ao fenótipo L. Neste caso, reforço, os infiltrados pulmonares são mais em tipo vidro despolido, podem ser focais ou multifocais, de predomínio periférico e basal. O mecanismo
fisiopatológico que se associa mais a estas alterações ou que se associa ao que justifica a hipoxémia são alterações de ventilação-perfusão pela redução da autorregulação da perfusão pulmonar. Nestes casos há uma boa compliance e ocorre, como resposta à hipóxia, um aumento do drive respiratório que condiciona um aumento do volume minuto. A evolução também pode ser bifásica. E o que é que isto quer dizer? Inicialmente temos um curso indolente, com aparente melhoria, seguido tipicamente após uns 5, 7 dias de uma deterioração com um quadro hiperinflamatório, agravando a insuficiência respiratória e radiologicamente uma tradução com mais infiltrados bilaterais. Portanto, é a típica mudança do fenótipo L para o fenótipo H. Quando ocorre uma deterioração gradual da insuficiência respiratória, pondera-se a escalada terapêutica e é o motivo da admissão mais frequente na unidade de cuidados intensivos a necessidade de suporte ventilatório. Portanto, é importante discutir precocemente com a equipa de cuidados intensivos o plano para doentes que vão aumentando gradualmente a necessidade de oxigênio para mantermos saturações de O2 em valores adequados. Ainda quero salientar um outro estudo publicado no Lancet e que é baseado numa amostra de 52 doentes críticos, em que 67% apresentavam um ARDS grave e que, comparando este subgrupo relativamente aos sobreviventes e não sobreviventes, verificou-se que a mortalidade era superior nos doentes com ARDS. Além disso, também dentro deste subgrupo conseguimos verificar que o rácio PF inferior associava-se também a uma maior mortalidade, além dos doentes que necessitavam de suporte ventilatório, quer invasivo, quer não invasivo. Segundo as recomendações da Surviving Sepsis Campaign, a ventilação mecânica nestes doentes está indicada quando temos um ARDS moderado a grave, com rácio PF inferior a 200 e que se mantêm hipoxémicos muito sintomáticos, apesar do oxigênio suplementar. No entanto, nós sabemos que a abordagem da insuficiência respiratória aguda hipoxémica pode e fará sentido requerer uma escalada terapêutica com a aplicação de técnicas ventilatórias ou não ventilatórias, com a intenção de ganhar tempo para o tratamento da causa da descompensação. As estratégias de oxigenação são várias, desde do oxigênio baixo fluxo, em que temos os óculos nasais, a máscara de Venturi, máscaras com reservatório e podemos optar também por oxigênio de alto fluxo, e esta é uma modalidade preferida quando os doentes já não respondem à situação anterior. Depois podemos pensar na ventilação mecânica não invasiva, utilizando-se o modo SPAP e em certas situações, modo BiPAP, apesar de haver uma menor recomendação do modo BiPAP na insuficiência respiratória hipoxémica. Com esta abordagem, nós pretendemos parâmetros de saturação de O2 que se encontram entre os 92% e os 96% e a ter atenção que tanto a hipoxémia como a hiperóxia podem ter efeitos nocivos. Portanto, recordando que a hipoxémia pode condicionar o stress cardiovascular e ter efeitos a nível hemodinâmicos,
e um baixo fornecimento de O2 a nível celular. Por outro lado, a hiperóxia pode dar alterações a nível da microcirculação pulmonar e também agravar a inflamação pulmonar. Surge muitas vezes o dilema na abordagem do doente que revela sinais de hipoxémia moderada a grave, a decisão de intubar precocemente ou não, e optar nestes casos por estratégias que mantenham uma ventilação espontânea. Portanto, para isso, temos que ponderar em relação a vários aspectos, sobretudo em situações em que o rácio PF se encontra entre 100 e 200, muitas vezes não mostram sinais de esforço respiratório, negam dispneia e que é frequente neste tipo de situação de infecção por Covid-19. Portanto, quando pensamos em optar pelas técnicas que preservem a ventilação espontânea, temos que ter em consideração aspectos como a gestão de recursos, a utilização de menos sedação, a prevenção de infecções como a pneumonia associada ao ventilador e o facto de estarmos a preservar a atividade diafragmática e a função cardiovascular. Por outro lado, se contrapomos os benefícios da ventilação invasiva, pensamos na prevenção da lesão pulmonar associada à ventilação espontânea e a um menor risco de transmissão de infecções entre os profissionais de saúde. Portanto, esta decisão baseia-se em aspectos relacionados com o doente, em que temos que olhar à gravidade e para isso temos que olhar para as necessidades de FiO2 suplementar para obter valores estáveis, o número de disfunção de órgãos, os sinais de esforço respiratório, se o doente tem ou não comorbilidades e se existe ou não indicação para a escalada terapêutica e intubação traqueal, ou será a situação de ponderarmos um tratamento paliativo. A nível da monitorização, a monitorização e recursos, também temos que ter em atenção aspectos como equipamento e conhecimento das técnicas, das várias técnicas de que falamos, ter presente também que a VNI em doentes com insuficiência respiratória hipoxémica é limitada, portanto, isto associado, ou refiro-me à literatura que tem documentado um pior prognóstico na sua utilização em doentes com insuficiência respiratória hipoxémica e, portanto, terem atenção quando fazemos um trial de ventilação não invasiva. Ter também atenção o risco de dispersão de aerossóis e os recursos de cuidados intensivos, nomeadamente os leitos de cuidados intensivos, os recursos humanos, a existência ou não de ventiladores. Portanto, nesta patologia, nós, como já mencionámos, o curso da doença pode surgir uma hipoxémia silenciosa e aparentemente os doentes estão bem, confortáveis e podem ter um agravamento abrupto sem mostrar sinais ou sintomas que revelem algum esforço respiratório e, portanto, a intubação pode não ser adequada em doentes que requerem O2 a 6 litros por minuto com apenas uma disfunção de órgão e que até estão confortáveis. Por isso, a decisão de intubar é clínica e deve ser feita num ambiente vigiado e com monitorização adequada. Se há um agravamento progressivo, sem expressão do ponto de vista clínico, sem dispneia, sem sinais de aumento do drive respiratório, sem aumento do trabalho respiratório, podemos pôr em causa outras estratégias de oxigenação. Neste caso, de acordo com as recomendações, dou prioridade ao oxigênio de alto fluxo. Contrariamente, se a evolução é hiperaguda ou se associa um agravamento da dispneia
com um significativo aumento do trabalho respiratório, com aumento da FiO2 suplementar. E aí há a necessidade de proceder-se a uma intubação e à ventilação, há necessidade de uma ventilação mecânica invasiva, e isto já é recomendado pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Temos que também ter em atenção o facto de, ao tentar realizar outras técnicas e ver o feedback do doente, esse trial deve ser sob grande monitorização e, portanto, no período de 1 hora, tentar avaliar se existem sinais de falência. E o que é bastante importante mesmo tendo em conta a sobrevida destes doentes. Relativamente aos efeitos fisiopatológicos dos modos não invasivos e invasivos no suporte respiratório e ventilação, portanto, quero chamar a atenção para situações em que ocorre o aumento do drive respiratório, como acontece com a oxigenoterapia convencional, baixo fluxo, e que por isso há um aumento do volume corrente e, consequentemente, um aumento da driving pressure, que é lesiva a nível pulmonar. Também, aliás, oxigenoterapia de alto fluxo, não há descrição de um aumento do drive respiratório e até vai reduzir o esforço respiratório, isto como consequência do aumento da FiO2, do efeito PIP, por reduzir também o colapso alveolar, por reduzir o espaço morto e um melhor washout do CO2. Já em relação à VNI e à utilização do SPAP, apesar da melhoria da mecânica ventilatória, pode existir um esforço residual que também resulta no aumento do volume corrente e da driving pressure. Já a ventilação mecânica invasiva, se for de um modo assistido, vai ser semelhante o seu efeito ao da ventilação assistida ou não invasiva. No entanto, sob o efeito de sedação, existe um melhor controle das alterações provocadas pela ventilação. Portanto, um pulmão alterado e inflamado vai resultar num aumento da permeabilidade capilar. Por isso, em consequência, temos um edema pulmonar que se reflete nas alterações da mecânica ventilatória e nas trocas gasosas. Com o aumento do drive respiratório, que também é favorecido pelo neurotropismo e por alterações metabólicas, nós vamos ter então um aumento do volume corrente, volume inspirado, e por isso o stress pulmonar. Há com o esforço uma redução da pressão pleural, com isso também ocorre um aumento ou uma pressão mais negativa que aumenta a pressão transmural vascular e agrava então um edema por aumento da pressão de perfusão. O aumento da frequência respiratória só ocorre quando o drive respiratório aumenta cerca de 3 a 4 vezes o normal, o que no ARDS já estabelecido é um bocadinho diferente, porque temos uma redução da compliance, uma fraqueza muscular que limita também o volume corrente e por isso o aumento da frequência respiratória acaba por surgir mais cedo e com grande evidência. Para a avaliação e monitorização do drive respiratório, temos de fazer uma monitorização a vários níveis. Portanto, avaliar a amplitude de variação do volume e de pressão, que nos dão a informação sobre o grau de stress pulmonar, a avaliação da dispneia, que resulta
do desequilíbrio entre a carga e a capacidade muscular, de expansão pulmonar, e para isto nós temos escalas, temos a nossa avaliação clínica e também a inspeção do uso dos músculos acessórios. Também podemos utilizar para avaliar o esforço respiratório a manometria esofágica através das oscilações da pressão esofágica, que nos mede a pressão de recolha elástica, e que nos pode dar uma avaliação da pressão transmural. Obviamente que são técnicas que não se usam de forma por rotina nos cuidados intensivos, mas em centros de investigação existe a sua utilização. Além disso, fala-se de um parâmetro que é a medição do P01 através da medição da pressão de oclusão das vias aéreas, que é a pressão que ocorre nas vias aéreas durante os primeiros 100 milissegundos de um esforço inspiratório contra uma via aérea que está ocluída. Este parâmetro já existe, já está disponível na maioria dos ventiladores convencionais de cuidados intensivos e consideramos um aumento do drive respiratório para um valor superior a 3,5 cm de água. As técnicas de monitorização respiratória na unidade de cuidados intensivos são várias e podem ir desde a avaliação das trocas gasosas, em que temos o mais simples, que é a oximetria de pulso, a avaliação do CO2 transcutâneo, a capnografia, a gasimetria. Temos também portanto, formas de monitorizar a água pulmonar extravascular. Também podemos avaliar volumes pulmonares através de técnicas de imagem, como mostrou a doutora Lígia, através do TAC torácico ou tomografia de bioimpedância elétrica. Claro que também não são utilizadas por rotina, e para avaliar a mecânica ventilatória temos a avaliação de parâmetros como a compliance e a resistência das vias aéreas, com curvas gráficas dos ventiladores, em que avaliamos a pressão, o volume e o fluxo em função do tempo. Podemos avaliar a assincronia, parâmetros de trabalho respiratório através da pressão de oclusão e, já como documentei, a pressão transpulmonar e esofágica. A interação cardiopulmonar muitas vezes pode ser avaliada pelo ecocardiograma, pelo ecopulmonar, a saturação venosa de O2 e biomarcadores cardíacos. Faço uma particular chamada de atenção à ecografia torácica, que é recomendado o seu uso na avaliação da progressão das alterações pulmonares neste tipo de doentes. Relativamente às particularidades da ventilação no doente Covid, atendendo às formas de apresentação com diferentes características e que já denominaram como o fenótipo L e o fenótipo H, existem diferenças significativas entre as duas apresentações clínicas. Portanto, na fase do fenótipo L, nós temos uma pneumonite com padrão evito despolido, em que o mecanismo predominante são as alterações de ventilação-perfusão, em que a compliance até é aceitável, com valores superiores a 40 ml por centímetro de água, e por essa razão, nós podemos adotar uma estratégia de ventilação permissiva com volumes de corrente em que podem ir até 8 ml por quilo do peso ideal. Estabelecem o uso de PIPs inferiores ou iguais a 10 cm de água, independentemente do rácio PF, por não haver benefício na utilização de PIPs elevadas nem manobras de recrutamento.
Além disso, temos que ter em atenção sempre a pressão do platô, que reflete a pressão alveolar, que deve ser inferior a 30 cm de água, e a driving pressure inferior a 15 cm de água. Se estes parâmetros forem elevados, temos que avaliar a necessidade de reduzir o volume corrente para valores que podem se enquadrar entre 4 a 6 ml por quilo. Portanto, o decúbito ventral precoce também está indicado nestes casos, pelo benefício das alterações de ventilação-perfusão, e podemos utilizar os relaxantes neuromusculares para melhorar a ventilação, no caso das sincronias e no caso de pressões de platô elevadas. Já na fase H, ou fase inflamatória, os critérios da ARDS grave estão presentes, com infiltrados pulmonares bilaterais. O mecanismo fisiopatológico predominante é o shunt, com edema alveolar. Temos uma compliance baixa e temos o padrão do baby lung. Portanto, com isso, uma estratégia de ventilação clássica baseada no protocolo do estudo da RDS-NET, baseado numa elevada elastância, uma boa resposta à PIP e uma boa resposta ao decúbito ventral. De acordo com as recomendações da Surviving Sepsis Campaign, temos então a indicação de iniciar a ventilação com um modo controlado, em que dão relevância ao modo controlado por volume, com o volume tidal estabelecido entre os 4 a 8 ml/kg. Portanto, vamos assumir os 100 ml por quilo do peso ideal e, além disso, temos que ter em conta que a pressão-alvo deve ser inferior a 30 cm de água. Portanto, com este volume, minimizamos o risco de volo-trauma, e devemos também iniciar a FIDO2 com o valor de 100% e reduzir gradualmente conforme a saturação. A PIP deve ser ajustada com base na FIDO2 para iniciar com valores superiores a 10 cm de água e ajustar de acordo com uma tabela de PIP baixa, que está presente também no protocolo da RDS-NET. Está recomendado também fazer prone quando o rácio PF é inferior a 150, e isto durante períodos de cerca de 16 horas, e devemos ponderar a realização ou proposta para ECMO quando temos uma hipoxémia refratária, mesmo com todas estas medidas instituídas. A lesão induzida pelo ventilador tem sempre que ser evitada e existem várias formas de causar esta lesão. A sobredistensão que é consequência do volo-trauma ou do volume em excesso. Temos o atelectrauma, que resulta do repetido recrutamento e colapso alveolar. Temos, em consequência dos mediadores inflamatórios, o biotrauma, e temos a lesão induzida por pressões elevadas, que chamamos o barotrauma. Por rotina, devemos olhar para as curvas que permitem obter dados da mecânica respiratória, curvas de variação de pressão, de fluxo e de volume em função do tempo, e ANSAs de fluxo, volume, pressão, volume. O que é que nos ajuda a obter com esta monitorização? A fazer um diagnóstico fisiopatológico da mecânica respiratória, e por isso podemos distinguir os fenótipos e fazer ajustes ao ventilador de acordo com os parâmetros fisiológicos e os alvos terapêuticos.
Portanto, relativamente ao diagrama de curva de pressão, tempo mostra mudanças graduais da pressão das vias aéreas e, portanto, passando a descrever o que é que estes pontos que eu vou mencionar se referem a que pressões e que pressões estão aqui envolvidas, para percebermos melhor as curvas, eu vou passar a descrever. Portanto, no início da inspiração, que se refere a este ponto A, há um aumento de pressão que aumenta drasticamente até ao ponto B e que tem a ver com as resistências do sistema. Portanto, no ponto B, a pressão é equivalente ao produto da resistência, das vias aéreas e do fluxo. Portanto, quanto mais alto é o fluxo e a resistência, maior é a pressão ao nível do ponto B. Depois, depois do ponto B, a pressão aumenta em linha reta até ao ponto C. O gradiente de pressão depende do fluxo inspiratório e da compliance. No ponto C, o ventilador já disponibilizou todo o volume corrente, portanto, o fluxo passa a zero e há uma queda de pressão para o ponto D. Quando ocorre esta queda, ela é proporcional à resistência inicial das vias aéreas. Além disso, nós vamos verificar que há uma diminuição ligeira da pressão do platô, ou da pressão aqui a nível do D e do E. E isto pode resultar de algum recrutamento alveolar e de fugas do sistema. Esta pressão de platô, este degrau, é determinado pela compliance e pelo volume corrente. Entretanto, nós temos então a expiração e a diferença entre o ponto E e o ponto F vai ser aquilo que nós falamos de driving pressure, que é a diferença entre a pressão de PIP e a pressão de platô, ou aliás, a pressão de platô menos a PIP, e que está relacionado com a compliance pulmonar e com o volume pulmonar. Portanto, a expiração começa no ponto E e varia também de acordo com a resistência e com o fluxo nas vias aéreas. Portanto, uma vez que a expiração está completa, vamos ficar aqui no ponto F, que é onde está definida a PIP, a pressão final no final da expiração. Quando há variações quer da resistência, quer da compliance, nós podemos vê-las nas curvas. Quando há um aumento da resistência, há um aumento da pressão de pico sem variar a pressão de platô. Quando há um aumento da compliance, há um aumento da pressão de platô e da pressão de pico, e o mesmo se verifica no sentido inverso. Relativamente à monitorização de parâmetros da ventilação e que minimizam a lesão induzida pelo ventilador, devemos utilizar, ou utilizamos a maioria das vezes, métodos de oclusão da via aérea, que é uma técnica para avaliar a mecânica respiratória, a compliance estática do sistema respiratório, que é a relação entre o volume corrente, ou volume tidal, e a diferença de pressão alveolar na pressão inspiratória, ocorre quando temos um fluxo zero. Portanto, para monitorizar a pressão de platô e avaliar a compliance, nós temos que fazer uma pausa inspiratória de cerca de 0,5 segundos. Se a pressão de platô for superior a 30 cm de água, nós temos que reduzir o volume corrente cerca de 1 ml por quilo até ao mínimo de 4 ml por quilo, até atingir a pressão de platô no nível que nós pretendemos, portanto inferior a 30. Driving pressure também deverá ser limitado até ao valor de 15 cm de água.
na limitação do fluxo expiratório por um padrão ventilatório inadequado ou por aumento da resistência, pode dar origem a uma autopip. E neste caso nós devemos fazer uma manobra de oclusão, mas na expiração. Existem ainda curvas que analisam variáveis respiratórias que relacionam o fluxo-volume e a pressão-volume e que permitem diagnosticar também problemas de mecânica respiratória. A relação da pressão-volume reflete a compliance. Logo, as ANSAs de pressão-volume dão-nos a ideia, a fotografia da compliance pulmonar. Na fase inicial destas ANSAs, nós verificamos que existe uma compliance reduzida até um ponto de inflexão inferior. E é neste ponto de inflexão inferior que ocorre algum recrutamento alveolar e que pode ser condicionado pela PIP. A partir daqui, a ventilação deve ser realizada dentro desta área em que os valores da compliance têm uma variação linear, portanto é onde a compliance é mais adequada e por isso escolhemos valores de volumes e de pressão que não excedam o ponto de inflexão superior que nos indica que há outra vez uma redução da compliance por hiperinsuflação, hiperdistensão e o risco de barotrauma. Quando tentamos avaliar a compliance com fluxo, portanto a compliance dinâmica, esse valor não é adequado. Porquê? Porque vamos ter na prática a presença também de resistências e pressões condicionadas pelo próprio sistema e não só da compliance pulmonar. Quero-vos deixar como mensagem portanto, a noção de que o conhecimento dos princípios da ventilação mecânica e uma adequada monitorização são essenciais no sucesso do tratamento do doente crítico e deixo-vos com algumas considerações gerais dos peritos nesta matéria. Portanto, Gattinoni, que disse "Take it as a baby lung", "Open up the lung and keep the lung open, maintain spontaneous breathing if you can, and apply the lowest possible oxygen concentration." E muito obrigada.